Olá, minhas crianças, tudo bem? Então, vamos para a nossa aula de ciências de hoje? Então, nós estamos na nossa apostila aí na página 11, né? Nós já respondemos ali a página 8, a página 9, a página 10. Na 8 vocês fizeram aqui a colocação, então, dos órgãos do corpo humano que estão representados na sua folha aí, né? E pintaram também, né, esses órgãos que tem que pintar, ficar bonitinho, e já colaram eles aqui na silhueta do corpo, né, que aparentava aqui, cada um no lugar que a prof explicou na aula passada, né. Daí na aula, aqui na atividade 9, na página 9, desculpe, a gente viu, né, uma representação esquemática de alguns órgãos aqui, e falando sobre a integração do corpo humano, né, que cada parte do nosso corpo precisa das outras também para funcionar direito, né? Então, o nosso corpo, nós sabemos que ele tem níveis de organização, que são, então, as células, né, que formam os tecidos vão formar os órgãos juntos, então, são o sistema, aqueles órgãos que têm uma função em comum, né, não a mesma função, mas uma função de um determinado tipo, né, que vai fazer um funcionamento em comum. Então, vão formar os sistemas. Esses órgãos dos sistemas, então, têm uma função em comum no corpo, como, por exemplo, os órgãos que estão relacionados à respiração vão trabalhar em conjunto para a respiração. Os órgãos que estão relacionados a circulação do sangue, como o coração, as veias, artérias, né, vão estar desempenhando essa função. Então, todos esses sistemas fazem parte de um organismo e todos dependem, né, um do outro, né. Vimos aqui, então, os tecidos, os tipos de tecidos que formam alguns tipos de órgãos do nosso corpo aqui na página 10. E agora nós vamos aqui responder a página 11. Então, na 3 diz assim: quando você está brincando, vários sistemas do seu corpo estão funcionando. Sabendo disso, assinale as alternativas que descrevem partes do seu corpo em funcionamento, enquanto você aposta uma corrida com um amigo. Quais partes do seu corpo estão funcionando quando você está apostando uma corrida com alguém? Será que as células do cérebro comandam os seus movimentos? Nós vimos isso? Então, a gente sabe que sim, né? O alimento é mastigado para ser digerido pelo organismo. Tem a ver com o nosso movimento aqui? Não, né? É claro que o nosso organismo precisa de energia, né? Que é trazida pelos alimentos. Mas aqui, ser mastigado e digerido não está de acordo, né, com esse movimento aqui do corpo. Os olhos identificam imagens que são transmitidas para o cérebro, que as interpreta e identifica o caminho a percorrer. Será que isso tem a ver? Sim, né? Como que a gente vai perceber por onde andar, né? Temos que enxergar, temos que ver, né? Apesar de algumas pessoas não terem a visão muito boa, né? Terem a visão comprometida, às vezes elas conseguem também se locomover com auxílio, às vezes, de cães-guias, de algumas bengalas próprias, né? Mas elas aprendem, né, a se locomover assim. Mas, normalmente, a gente utiliza os olhos para identificar, né, as imagens que são transmitidas para o cérebro, que interpreta e identifica qual caminho a percorrer. Então, isso tudo parece, né, muito complicado esperar, né, os olhos identificar a imagem para transmitir para o cérebro, para interpretar, identificar o caminho e dizer qual caminho a gente seguir. É tão automático, né, pra gente, mas é rápido mesmo. Nosso cérebro é como se fosse um computadorzinho, ele está trabalhando o tempo todo. Então, aqui também é verdadeiro. O ar inspirado chega aos pulmões, onde o gás oxigênio é absorvido. Essa também, vocês lembram que a prof falou, né? Se a gente não recebe o oxigênio, a gente não consegue também, né? Você tá com falta de ar, você não consegue caminhar, né? Você dá muita fraqueza, você não consegue se movimentar sem o oxigênio também.
questão 4 diz assim: leia o texto sobre o sistema cardiovascular. Vocês sabem que o cardiovascular, então, é onde está o coração, né? Onde vai as artérias, as veias que vão levar, então, o sangue, que vão levar oxigênio, que vão levar nutrientes do nosso organismo para todas as partes do corpo. Então, eu vou ler aqui, vocês prestem bem atenção. O coração, os vasos sanguíneos e o sangue formam o sistema cardiovascular. Por meio dos movimentos do coração, o sangue é impulsionado para todo o corpo, transportando os nutrientes dos alimentos e os gases da respiração. Vocês já perceberam que o coração, parece que ele está sempre fazendo um barulhinho, né? Ele está sempre trabalhando, né? Ele não para nunca, parece uma maquininha, né? Então, ele está sempre mandando sangue para o resto do nosso corpo, impulsionando esse sangue. Então, aqui onde diz vasos sanguíneos são as artérias, as veias, né? Que a gente diz que é por onde passa o sangue. O sangue é constituído por uma parte líquida e diferentes tipos de célula, como as hemácias, que transportam o gás oxigênio. Então, as hemácias, né, são um tipo de célula que transporta oxigênio. Então, agora, aqui na letra A diz assim: no quadro, escreva o nome das estruturas citadas no texto, referentes a cada nível de organização do corpo humano. Sobre qual célula está falando ali? Então, nós lemos todo o texto e vimos aqui que fala de um tipo de célula que são as hemácias, que transportam gás oxigênio, né? Então, vamos colocar lá, hemácias. Tecido, sobre que tecido foi falado ali, ó. Vamos ver onde que está falando lá o tecido? Então, aqui, ó, coração, vaso sanguíneo, sangue formam o sistema cardiovascular. Por meio de movimentos do coração, o sangue é impulsionado para todo o corpo, transportando nutrientes, alimentos e os gases da respiração. O sangue é constituído por uma parte líquida, diferentes tipos de células, como as hemácias, que transportam gás oxigênio. Que tecido é esse aqui? Lembram que a gente viu lá sobre o tecido conjuntivo? Opa, passei. Vamos aqui. Então, olha aqui, ó. O tecido conjuntivo forma partes bem diferentes do corpo, como sangue, ossos e gordura corporal. Então, o sangue aí é considerado tecido. É claro que a gente pensa, nossa, tecido. Mas não é um tecido como se fosse um tecido de fazer roupa, né? Então, o sangue aí é considerado um tecido, tá? Formado por células. Agora aqui, órgão. O órgão, qual que aparece aqui que foi falado o tempo todo? Sobre qual órgão? Sobre o coração. Agora aqui um sistema. Sobre qual sistema está sendo falado ali, ó? Lá no início já diz, né? O coração, vasos sanguíneos, o sangue formam o sistema cardiovascular. Então, é sobre isso que o texto aborda, né? Organismo. Qual organismo? De que organismo está se falando ali, né? Então, está se falando do corpo, certo? Então, aqui quando a prof diz o sangue aqui é o tecido, ó, vejam lá que fala que ele forma, que as células aqui, ó, os tecidos conjuntivos, são formados, então, forma partes diferentes do corpo, como sangue, ossos e gordura corporal, tá? Então, o sangue é tecido conjuntivo também. Agora aqui, na B, diz assim: relacione os sistemas citados no texto à função que realizam, garantindo o bom funcionamento do organismo. Sistema digestório 1, sistema respiratório 2, sistema cardiovascular é o 3. Então, qual que realiza as trocas gasosas para que o gás oxigênio dos pulmões passe para o sangue? Qual o sistema? Então, aqui é o 2, né?
Então, sistema respiratório, que digere os alimentos para que os nutrientes cheguem até o sangue. Qual que é o sistema? Então, já fala, né, de digestão, digestório. Então, o aqui. A terceira questão, distribui substâncias pelo corpo, como nutrientes e gases respiratórios. Qual que é aqui? Então, o sistema cardiovascular, né? Que distribui, então, o sangue pelo corpo, os nutrientes, o oxigênio. Então, é o sistema cardiovascular, certo? Então, nossa aula de ciências de hoje fica por aqui. Já vão dando uma olhada no conteúdo aí, né? Revisando, vendo se está tudo corretinho para poderem estudar, né? Mas logo já vai ter avaliações, então já temos que ir nos preparando, tá bom? Então, beijo, até a próxima aula.